Nós estamos falando sobre mordomia cristã, mas antes de prosseguirmos aqui no assunto, eu queria pedir para você entrar no nosso canal e se inscrever aí, se você puder, dar um like, deixar algum comentário, que isso aí é muito importante para a gente e não custa nada para vocês. Mas falando sobre mordomia cristã, nesse quarto aspecto que nós vamos abranger hoje, nós queremos falar um pouco sobre a mordomia propriamente dita, conforme Paulo escreveu na carta, na segunda epístola ao seu pastor, filho na fé, que Paulo tinha gerado nas próprias entranhas. Ele disse assim: e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Então, do que Paulo estava falando aqui? Paulo estava falando com um jovem pastor que tinha uma responsabilidade além de pastoral, de cuidar das almas, cuidar das pessoas, tinha também o aspecto de administrar e cuidar das finanças. Provavelmente Timóteo fosse o tesoureiro ali da igreja local, daquele grupo que ele comandava. Então, para que fossem evitados os falatórios profanos e as calúnias, as injúrias, as mentiras, Paulo falou assim simplesmente para ele: Timóteo, administra bem, guarda o que te foi confiado. Foi entregue nas tuas mãos alguma coisa, algum valor, então administra isso com critérios, com cuidados, com amor, administra isso com muita severidade, por conta de que nós não podemos deixar nenhum espaço para que o inimigo ache o que falar nas nossas vidas. E também Paulo fala com Timóteo a respeito de cuidar bem de todas as coisas, administrar bem tudo isso que Paulo tinha para realizar. E quando ele estava fazendo essa menção, ele estava citando a palavra mordomia, que era a administração dos bens que nos são entregues. E aí Paulo, falando a respeito dessa mordomia, diz para Timóteo cuidar com critérios em cada aspecto da vida. Nós temos muitos lados financeiros. Tem às vezes a pessoa ganha até relativamente bem, mas ela gasta tudo. Ela não separa uma quantidade para deixar uma reservinha para o futuro. Ela é imediatista, ela vai gastando e ela vai aplicando tudo aquilo que entra ali nas mãos, o salário dela. Nós temos que fazer uma reserva. Nós temos que aprender a ser generosos também. A ser generosos com o quê? Com a obra do Senhor, com o próximo, com aquela pessoa que está necessitando. Nós precisamos aprender a ter generosidade no nosso coração. Então Paulo fala dessas administrações. Nós precisamos também ter esse cuidado para não ficarmos sendo envolvidos por coisas assim, má administração, senão daqui a pouco a gente entra em dívida. Também a gente só deve gastar aquilo que a gente ganha. A gente não deve gastar mais do que a gente ganha. A gente tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado também com a questão de contabilizar aquilo que a gente tem. Tem os gastos fixos, tem os eventuais, tem aquela reserva que a gente precisa fazer, que é o investimento que a gente precisa fazer. Todo mês a gente precisa fazer um investimento. Isso só vai aparecer lá no final, viu? Agora, quando a gente é novo, a gente está ganhando bem, a gente não está muito preocupado e a gente não pensa nessa reserva que a gente tem que fazer. Essa reserva precisa ser feita porque lá na frente você vai sentir que foi necessário isso e fez muito bem. Ainda que seja pequeno, separe um pequeno percentual do seu valor todo mês, se dê ao luxo de conseguir separar diante desse salário, dessas coisas aí. Gaste só o que você ganha. Elimine o supérfluo. Quando você for fazer alguma compra, você tiver alguma necessidade, examine bem se você vai ter necessidade realmente, se você vai precisar daquilo. Você entrou numa loja, vai pegar um calçado, vai pegar uma roupa, examine bem se você vai precisar daquilo. O vendedor chegou lá, te ofereceu uma segunda peça. Não vou precisar. Seja firme, porque essa questão financeira a gente não pode brincar. O dinheiro não dá moleza pra gente. Se a gente errar, depois fica difícil de consertar. Então, não dê espaço, seja firme nas suas convicções
e administre bem as suas finanças para que você não se decepcione lá na frente. Que o Senhor te abençoe na paz de Cristo Jesus.